Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula 2, tá? Segunda semana. E hoje então vamos falar aqui sobre classificação de triângulos. Certo? Vou ajeitar aqui. Isso. Classificação de triângulos. Os triângulos, pessoal, eles podem ser classificados segundo a medida dos seus lados ou segundo a medida dos seus ângulos, tá? Com relação à medida dos lados, a gente tem três classes, né? Três tipos de triângulos que podem aparecer, tá? A primeira classe é o triângulo equilátero. Tá? O triângulo equilátero, qual que é a característica dele? É um triângulo que possui todos os seus lados com a mesma medida, tá? Então, três lados congruentes. Né? Então, congruentes porque congruente significa ter mesma medida. Tá bom? Muito bem. Bom, se ao invés de ter três lados com a mesma medida, eu tiver dois lados apenas com a mesma medida. Nesse caso, a gente chama o triângulo de triângulo isósceles. Dois lados congruentes, né? Então, dois lados possuem a mesma medida, tá bom? E o terceiro não tem a mesma medida, tá? Quer dizer, eu poderia ter, se eu tenho um triângulo que é equilátero, em particular ele é isósceles, né? Porque além de ele tem três com a mesma medida, em particular tem dois, tá? E o último, quando eu não tenho nenhum lado congruente a outro, né, todos com três medidas diferentes, a gente chama ele de triângulo escaleno. Então, três medidas distintas para os seus ângulos, tá bom? Então, equilátero, três lados congruentes. Isósceles, dois lados congruentes. Escaleno, três lados com medidas distintas, tá bom? Então, essas são as três classes com respeito aos lados. Agora, com respeito aos ângulos. Com respeito aos ângulos, eu posso ter um triângulo. O primeiro que vem à cabeça é o triângulo retângulo. Quando ele possui um ângulo reto, tá? Quando ele possui um ângulo reto. Nos casos, quando ele possui um ângulo reto, né? Então ele tem aqui um ângulo de 90 graus, né? Então aí neste caso, a gente tem dois lados aqui que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, né? Que são esse aqui e esse aqui. Ambos, eles são chamados de catetos, tá? E o lado do triângulo que é aqui o oposto a esse vértice, a gente chama ele de hipotenusa. Né? Lá no ensino fundamental, né, e médio, a gente já se deparou com esses nomes, né? Então, catetos são os lados que são adjacentes ao ângulo reto e a hipotenusa é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo reto. Muito bem. Então, esse é um triângulo retângulo. Bom, eu posso ter então um triângulo acutângulo. Um triângulo acutângulo é quando todos os seus ângulos internos forem menores que 90 graus, ou seja, forem agudos. Então, três ângulos agudos. Tá? Então, quando um triângulo tem todos os seus ângulos internos agudos, a gente chama ele de acutângulo. Tá?
Depois a gente tem o obtusângulo. O triângulo obtusângulo é quando ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um triângulo dessa forma. Ele é um triângulo acutângulo, né? 3 ângulos menores que 90 graus. Eu posso ter aqui um exemplo, é um triângulo dessa forma. Né? Então abre aqui um ângulo maior que 90 e fecha. Tá? Então esse aqui, por exemplo, é um triângulo obtusângulo. Tá? E por último, um triângulo equiângulo. Um triângulo equiângulo é um triângulo que possui 3 ângulos com a mesma medida, ou seja, congruentes. Tá certo? Então, por exemplo, um triângulo aqui com 60, 60, 60 é um caso de um triângulo equiângulo. Tá? Muito bem. Bom, então, pessoal, essas são as classificações, esses são os nomes que a gente dá para os triângulos, né? Triângulo equilátero, quando tem 3 lados com a mesma medida. Isósceles, quando são 2 lados com a mesma medida. Escaleno, quando são 3 lados com medidas distintas. Retângulo, quando possui um ângulo reto. Acutângulo, quando possui todos os ângulos agudos. Obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso. E equiângulo, quando possui todos os 3 ângulos congruentes.